Pessoal, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês nessa manhã tão rica, né? Com tantos cases bacanas. Ah, eu, a gente faz esse trabalho, a TGT e ISG, já há 8 anos. Vocês conhecem o ISG? Todos conhecem? Sim? Sim? Ok. Eu trouxe um pouco do que é o ISG, né, pessoal? Mas a gente faz um trabalho de identificação do mercado brasileiro, dos principais fornecedores do mercado brasileiro. Eu tenho uma história de muitos anos aí em TI, né? Não exatamente em tecnologia, mas tive por 15 anos no Gartner e há 8 no ISG, sempre trabalhando muito com fornecedor. E quando o ISG veio para o Brasil, eu achei muito interessante, porque o que a gente faz são quadrantes. A gente conhece os quadrantes mágicos do Gartner, muito bons, respeito demais, mas são quadrantes globais, né, que trazem uma visão global e muito mais de tecnologia e de futuro. Ok, né? Mas hoje, no Brasil, quem é o fornecedor de serviços que eu posso chamar para um trabalho com tecnologia futura, com GenAI, e que vai me ajudar em toda essa jornada, nessa novela que o Márcio falou, que não é simples, né? Então é um pouco disso que a gente faz. Vocês estão vendo aqui a TGT ISG, opa, trazendo as credenciais do ISG, né? O ISG é uma empresa global de pesquisa e consultoria. Muitos anos atrás, quem é mais antigo, todos os contratos de sourcing gerenciados pela TPI passavam pela TPI e foi uma empresa que o ISG comprou. Então, o ISG, diferente de comparando aqui, né, com Gartner, com IDC, com Forrester, tem um DNA muito forte de serviços. Então, também, óbvio, pesquisa, mas o ISG atende às grandes contas no trabalho de contratação de fornecedores de serviços no mundo. Algo não tão comum no Brasil, né, de você contratar uma consultoria para fazer esse trabalho, mas a gente vem fazendo isso no Brasil através da TGT e ISG, que é o parceiro estratégico aqui no Brasil. E a TGT eu brinco, né, que trabalhei no Gartner também, porque todos nós somos uma empresa de 20 anos, uma boutique de consultoria, e a TGT, ela herdou os contratos do Gartner de consultoria 20 anos atrás, Petrobras, Vale, quando o Gartner decidiu não mais ter consultoria e sim só ser uma empresa de pesquisa, e que é com muito sucesso. E a TGT, há 10, né, depois de 20 anos, há 10 anos fez essa parceria com o ISG, principalmente na área de pesquisa, mas também tem muita coisa aí em consultoria, né? Então, hoje, aqui no Brasil, esses clientes, né, são mais aqui Brasil, mas a gente tem as contas globais também tratadas pela ESG, que muitas vezes a gente atende aqui. Mas vocês estão vendo, né, são empresas brasileiras que precisam de orientação na hora da contratação de um serviço de tecnologia. Então, a gente faz isso de forma isenta, imparcial. Eu brinco que se não for assim, apaga a luz e vai embora, né? Porque tem que ter uma imparcialidade e a gente acaba trabalhando dos dois lados. Eu estou muito mais lá na pesquisa com fornecedores, eu não trabalho aqui no advisory, mas as pesquisas apoiam o pessoal de advisory da TGT e SG na hora de chamar um fornecedor para um shortlist. Basicamente é isso que a gente faz, bem simples, mas olhando muito o que tem de melhor no mercado, né? Então, para vocês que são empresas, né, que estão aí como o Márcio, como a Cristiane, contratando, é óbvio que vocês querem olhar e convidar para o shortlist as melhores, né? Aquelas que atendem todos os critérios que a Cristiane falou, né? De número de pessoas, faturamento, essa empresa de fato é séria. Esse trabalho a gente faz no ISG através dos estudos do Provider Lens, tá? Então, em linhas gerais, né, o ISG é uma empresa americana, global, com vários serviços, dentre eles o Provider Lens, que são os quadrantes, né? São os quadrantes aí. E a gente tem dados aqui bem bacanas, né? Eu tenho orgulho de falar, porque nesses 8 anos a gente já avaliou mais de 815 fornecedores de serviços no Brasil, tanto empresas globais como empresas locais. Desse número, 43% são aí fornecedores globais, né? Uma Accenture, uma Wipro, 41% fornecedores aqui locais.
Sendo que desse total, a gente teve, na liderança, né, 59% são fornecedores locais. Então o que quer dizer? Óbvio que as empresas globais de serviços têm um poder, né, de fogo muito grande no mercado global, mas quando a gente olha para o Brasil, né, muitas não têm foco no Brasil, a gente sabe disso, apesar de algumas sim, mas a grande maioria atende um número restrito de contas. Isso abre espaço para esses 59% dos nossos estudos serem empresas locais que competem com as globais no Brasil tão bem quanto em portfólio, em competência e entrega. Então, acho que o mercado brasileiro, a gente brinca que não é para amadores, a gente sabe disso. Tem muita empresa global que entra e sai, né? Porque não é simples, e acho que isso abre um bom leque para empresas como a Ninecom, que investem, que estão aí, e é o nosso orgulho, né, de estar fazendo um trabalho desse com empresas brasileiras também, além das globais, tá? Falando dos estudos, dos quadrantes do Provider Lens, pessoal, a gente tem, como eu falei, são estudos globais. Então, quando eu faço um estudo Oracle, do ecossistema Oracle, quem são os parceiros, a gente não faz só no Brasil, mas a gente faz nos Estados Unidos, a gente faz na Europa, na Austrália. Então, é um estudo que eu trago os principais autores, analistas, experts de Oracle, da ISG, para criar uma RFI com todos os critérios necessários que a gente entende que um fornecedor deveria ter para atender o cliente final. Tá? Então, vocês sabem, não é um questionário simples, e ele ali é de fato pelo DNA do ISG de ser uma empresa de serviços, e então a gente traz esse questionário aí ao longo do ano. Eu vou pular esse aqui só para mostrar para vocês um outro slide. A gente separa e começa um trabalho para fazer um estudo como esse, que vocês podem ter acesso através da Ninecom. A gente começa com um long list de fornecedores e serviços e a gente vai reduzindo até o quadrante que cabem de 20 a 25 empresas. Então, tem muitos fornecedores de serviços de Oracle que não entraram por conta dos critérios que a gente adota no ISG. Quais são esses critérios? Né? Os critérios são vários, mas principalmente ali olhando no eixo Y, na vertical, né, a gente está falando de portfólio. Então, quanto mais completo o portfólio dessa empresa, mais para cima ele vai estar no quadrante. E o portfólio a gente está olhando o quê? A qualidade, se ele está usando as principais tecnologias, a estratégia, a visão, o roadmap desse fornecedor. No eixo horizontal, no eixo X, é muito mais a força competitiva dele. Aqui entra número de funcionários, faturamento, a marca, né, a entrega. E a composição desses dois eixos, as empresas podem cair na liderança, no Product Challenger, no Contender, no Market Challenger. Eu gosto sempre de dizer aqui que esse é um benchmark, é um trabalho bacana para vocês usarem na hora de chamar um fornecedor ou renovar um contrato, porque a gente faz toda essa análise já para vocês, né, de competência, de faturamento, de tecnologia. Independente da posição no quadrante, já são todas empresas que têm sim qualidade para participar de um projeto, de uma RFP com vocês, tá? A gente tem ali um Rising Star, que é uma estrelinha, é uma empresa que não é líder, mas vem performando bem nos últimos anos. A Ninecom foi o Rising Star no nosso primeiro ano do nosso relatório. É o terceiro ano que a gente faz o relatório é anual, não tem nenhum vínculo com a Oracle, é um relatório feito para os clientes finais, de forma imparcial, e avaliando o que cada um dos fornecedores tem de melhor. E a Ninecom, há 3 anos atrás, o ecossistema Oracle era bem diferente, né, Hugo? A gente percebe pelo número de fornecedores que hoje, se vocês compararem o quadrante de 22 para 24, aumentou muito, né? Então, ou seja, a competência, a competição está maior, a exigência está maior em você estar à frente em tecnologia, no caso fornecedor, e a Ninecom foi de Rising Star para liderança. Hoje ela é líder no quadrante, em todos os quadrantes, na verdade, e eu aqui, né, com certeza posso dizer e dar um depoimento de trabalhar com a Ninecom de fato é diferente, né? Desde o primeiro momento que a gente começou a trabalhar,
aquela coisa, mas o que é isso? Que pesquisa é essa? Hugo, deixa eu ver isso se é sério. Então a gente criou uma confiança, uma relação de confiança, e isso faz toda a diferença, né? Então, a análise aqui, com certeza, é quantitativa e qualitativa, mas no dia a dia é o que o Márcio falou, né? O que vale são as pessoas e o relacionamento que você tem, tá? Ficou claro, pessoal, como é que é o nosso trabalho? Só vou trazer aqui, voltar um pouquinho, que eu mudei um pouco a ordem da apresentação, mas esses são os estudos que a gente está fazendo no Brasil e no México através da TGT e SG. Então, são vários ecossistemas, temas aí básicos de TI, como aplicações, segurança. Então, é um material bem interessante e que traz uma visão global, porém com foco Brasil, tá? Acho que é legal vocês conhecerem através do nosso site, do nosso material. Estou à disposição também para apoiar vocês. Dito isso, e antes que a gente, né, vamos para o almoço daqui a pouco, eu falando especificamente do estudo Oracle, né? Como eu comentei com vocês, é um estudo que a gente começou a desenvolver a ISG há 3 anos no Brasil. Se eu não me engano, os Estados Unidos é o quarto. Então, a gente fez estudo no Brasil, nos Estados Unidos, uma versão Ásia-Pacífico e uma versão Europa. Todo ano, a gente traz alguma novidade, obviamente, acompanhando a evolução da Oracle. Esse ano foi o quadrante de soluções e capacidades de OCI, tá? Que é um quadrante novo. Mas percebam que o estudo ele é Oracle, mas ele abre em mini tópicos aí ligados ao trabalho que vocês desenvolvem ao longo do projeto, né? Então tem a parte de consultoria advisory, a implementação, os serviços gerenciados, que é o nosso tema aqui hoje de sustentação, e OCI. Então, na hora de vocês estarem com um projeto ali, vocês podem contratar uma única empresa que faça tudo, ou de repente vocês vão ali, dependente do projeto, buscar alguém mais específico, tá? Dentro do nosso estudo de Oracle e SG, vejam que cada quadrante, aqui a autora, a analista é a Cristiane Tarricone, e eu imagino a dificuldade para a gente trazer tudo isso em quadrantes, né? Porque cada um tem uma diferença, principalmente o fornecedor, ele tem algumas questões mais específicas. Mas aí vocês podem ver, depois dessa apresentação eu posso mandar para vocês, o que cobre cada um dos quadrantes que a gente buscou como diferencial, como critério dentro dos quadrantes, tá? Aqui olhando Managed Services, a gente tem ali Business Continuous, governança, segurança, enfim, tá? E aí, trazendo um pouco do trabalho, né? Esse é o relatório final, e aí por quadrante. Então, eu trouxe para vocês uma comparação. O estudo, ele é anual, ele é uma fotografia do mercado atual com uma projeção para um ano. Eu não estou falando daqui 5, 10 anos, eu estou falando hoje. Quem é que hoje eu posso contratar para um serviço de consultoria advisory de Oracle, utilizando o que tem de mais aí atual em termos de soluções de Oracle no mercado. Então, a gente tem ali a evolução da Ninecon, que é muito bacana. Eu diria que a gente brinca no ISG que existem pérolas no mercado brasileiro. E é muito bacana você encontrar empresas brasileiras que são pérolas, porque desenvolvem um trabalho bacana, concorrem com empresas globais, né, que a gente vê aí algumas consultorias, as Big Fives, e tão bem quanto ou melhor, né? Então, acho que isso é parabéns aí para o pessoal da Ninecon e pelo trabalho que vocês desenvolvem. Esse é o quadrante que tem critérios específicos, né, para cada um deles. Isso é Brasil. A gente tem uma versão dos Estados Unidos, a PAC, e um outro material que a gente coloca todas as regiões. E aqui, acho que o legal vocês saberem, né? Quando a Ninecon participa, e participa há 3 anos com a gente, também é um benchmarking para a Ninecon, né? Alguém comentou sobre o fornecedor ser também uma inteligência, né? Um centro de inteligência. E a gente aqui no ISG, a gente busca subir a barra todo ano de cada um dos fornecedores, porque os critérios mudam, o mercado muda. Para quem é sério, quer fazer um trabalho sério, eu acho que ajuda muito o benchmarking local e global, né? Porque esse estudo é feito em outras regiões também, tá? Aqui é o de implementação também, né? Que a gente tem aí a Ninecon ali em cima também evoluindo ano a ano.
É um mercado, como eu falei, bastante competitivo, né, o número de empresas aumentou, então manter a liderança não é algo simples, especialmente aqui o de Managed Services, também vocês aí muito bem posicionados na liderança, com um trabalho bem bacana, tá. No nosso relatório final, para cada um desses quadrantes, a gente traz as fortalezas e sempre um ponto de melhoria para os fornecedores, né. Então, depois vocês vão ver esse material completo, mas vocês vão ver que a gente tudo que foi falado aqui nos cases, a gente coloca aqui, né, a questão da inovação constante, da busca de ajudar o cliente, não só vender aquilo, né, renovar o contrato, mas as melhorias, que o Márcio comentou, as fortalezas da gestão proativa, de ali estar junto com o cliente. Isso foi identificado pela autora do estudo, né? Então, acho que casa muito com o que foi falado aqui. Enfim, e a gente sempre traz um ponto de atenção, que óbvio, serviços gerenciados cada vez mais exige muita de inovação, de ferramentas, de evolução contínua, e isso vai ser certamente medido no próximo ano também por nós. Tá? E o último quadrante é o de OCI, que é um quadrante novo ainda, algo que está começando no Brasil, acredito que é um quadrante que vai mudar muito para os próximos anos, mas aí a Ninecon também na liderança. Tá bom? Acho que é isso, pessoal. Eu queria agradecer ao time, a vocês, muito bom estar aqui com vocês, e também apresentar um pouco de SG, nosso trabalho já há 8 anos aí. Tá bom? Essa é a imagem do estudo. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Vânia, pela explicação aqui, foi muito enriquecedora. E acho que nem todo mundo conhecia o ISG, mas acho que agora tem mais algum diferencial aqui para vocês saberem como escolher o parceiro que vai fazer a implementação, que vai fazer os serviços de AMS e tudo mais. Bom, estamos chegando aqui ao fim do nosso encontro, mas antes disso eu queria fazer alguns comentários aqui. Primeiro, além de agradecer todo mundo que participou aqui, que foi excelente essa troca, gostei muito, mas eu anotei algumas coisas aqui que me chamaram a atenção. Durante o bate-papo, a gente identificou algumas falas aqui dos nossos clientes que remetiam a valores nossos, valores da nossa cultura. E eu queria só relembrar aqui o que foi falado de algumas coisas. Foi muito falado de foco no cliente e na solução, né? A Nineco é muito drivada nisso. Essa é parte da nossa cultura. Evolução constante, responsabilidade, eficácia, paixão pelo que faz, ética, confiança e integridade. Então, esses são alguns dos valores que a gente tem dentro da empresa, alguns valores que a gente cada vez mais reforça dentro do grupo. E valores para a gente não é algo que tem que estar escrito, estar pendurado no mural, mas a gente tem que praticar. A gente pode errar sim de vez em quando, vai acontecer, mas o mais importante é a gente ter a capacidade de reação frente a esses erros e colocar as coisas no eixo e voltar para vocês com respostas e soluções definitivas. Isso vocês podem esperar de todos os colaboradores dentro da Nineco. Então é nesse sentido que eu achei que foi super proveitoso, porque a gente viu que esses valores estão sendo propagados, estão sendo sentidos por vocês. E eu acho que isso também faz parte do processo de seleção de um fornecedor, né? Tem que dar match naquilo que o cliente quer versus aquilo que a gente prega dentro da empresa. Isso é super importante também. E para finalizar aqui, eu vou convidar vocês a gente assistir um vídeo que é o nosso Manifesto da Cultura, que eu acho que diz muito a respeito disso. E aí depois do vídeo a gente faz o encerramento e vai para o almoço, que a gente já se alongou bastante.